Bem-vindos à aula de instalações elétricas prediais. Meu nome é Josué Souza, sou engenheiro eletricista e instrutor no Senai da Paraíba. Nesta disciplina, estudaremos os conceitos fundamentais para o projeto e execução de sistemas elétricos em edifícios residenciais, comerciais e industriais. Entenderemos a importância de uma instalação elétrica segura e eficiente, bem como as normas técnicas que regem esse tipo de atividade. Ao longo do curso, aprenderemos sobre os principais componentes e dispositivos elétricos utilizados em instalações prediais, como disjuntores, fios e cabos, luminárias, tomadas e interruptores, sensores, interfone, motores, entre outros. Vamos mergulhar nesse universo e aprimorar nossos conhecimentos sobre instalações elétricas prediais. Estas aulas servirão de material de apoio para nossos alunos do curso técnico em eletrotécnica. Sem mais delonga, vamos iniciar nosso curso de instalações elétricas prediais. Aula 1: Sistemas de alimentação elétrica. Aprenderemos ao longo deste capítulo sobre os sistemas de alimentação elétrica e suas principais características, estudando o sistema elétrico de potência do qual ele faz parte e as etapas que o constituem, direcionando nosso foco para os sistemas de distribuição. Para conhecer os sistemas, devemos ter conhecimento prévio sobre algumas normas que precisam ser seguidas. Dessa maneira, vamos saber o que são normas técnicas e falaremos, especificamente, sobre aquelas que regulamentam as instalações elétricas. Ficou curioso? Então, vamos começar. Normas da ABNT. Você sabe o que são as normas da ABNT? Antes de aprender sobre suas normas, vamos conhecer um pouco sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que, como o próprio nome já diz, é a instituição que se empenha em estabelecer, formular, aplicar e manter as normatizações para inúmeros produtos, serviços ou processos. Portanto, as normas da ABNT são uma série de documentos que fornecem as regras, diretrizes ou características mínimas para a execução de uma determinada atividade, preocupando-se sempre com a boa ordenação e com a segurança. Se vamos lidar com a eletricidade, não podemos nos esquecer da segurança, não é mesmo? O homem pode manipular bem a eletricidade, mas não consegue dominá-la totalmente. Logo, para os profissionais desta área existe uma série de recomendações. A ABNT-NBR é um acervo de normas que advertem os profissionais sobre as condutas básicas de instalações elétricas para que elas não ofereçam riscos a edificações, aos seres humanos, animais, bens materiais, etc. Essas normas existem para regulamentar, padronizar as demais instalações elétricas, melhorando, dessa forma, a qualidade das mesmas. As NBRS são aprovadas pela ABNT, que as disponibiliza. Portanto, para que as instalações elétricas tenham seu bom funcionamento assegurado e a conservação dos bens, é importante que as normas sejam seguidas. Vamos conhecer, então, algumas das NBRS que serão muito utilizadas em nossa formação? A NBR 5410 e a NBR 14039 existem justamente pela preocupação com as instalações elétricas de baixa e média tensão, visando prevenir a incidência de acidentes recorrentes neste tipo de instalação com usuários que nem sempre possuem um treinamento e qualificação adequados. O bom cumprimento dessas normas é uma forma de garantir que as instalações estarão dentro do que é considerado um funcionamento seguro. Já está curioso para saber um pouco mais sobre elas, não é mesmo? Então, vamos lá! Aplicações conforme a norma da ABNT-NBR 5410. A ABNT-NBR 5410 é a norma que estipula as condições necessárias para o bom funcionamento das instalações elétricas de baixa tensão, fornecendo diretrizes para a maneira mais segura e adequada, visando, acima de tudo, a segurança dos bens, pessoas e animais. Esta norma é aplicada, principalmente, em instalações elétricas dos consumidores do grupo B, ou seja, consumidores cuja carga instalada é menor ou igual a 75.000 watts, que são B1, residencial, B2, rural, B3, comercial, B4, iluminação pública.
As instalações elétricas de baixa tensão correspondem às instalações em cliente de rede secundária, ou seja, até 1000 volts em tensão alternada e 1500 volts em tensão contínua. Conheceremos mais sobre rede secundária quando falarmos das características do sistema elétrico brasileiro. A NBR 5410 funciona como uma orientação para o profissional da área da elétrica, sempre nos ensinando sobre o que se deve ou não fazer quando se trabalha com clientes de baixa tensão. Ela nos proporciona uma explicação diferenciada e estipula regras para instalações elétricas em baixa tensão. Logo, é de extrema importância para o profissional da área conhecer a norma e aplicar os conhecimentos nela contidos. Aplicações conforme a norma da ABNT NBR 14039. As instalações elétricas de média tensão correspondem às instalações em cliente de rede primária, ou seja, alimentação em rede acima de 1000 volts e abaixo de 36.200 volts em tensão alternada. Conheceremos mais sobre rede secundária quando falarmos sobre as redes de distribuição de energia, ainda nesta aula. Esta norma se aplica a clientes alimentados pela concessionária de energia e também àqueles alimentados por fonte própria de energia em média tensão. Ela fornece um passo a passo para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão. Agora que já conhecemos as normas técnicas necessárias para as instalações em média tensão e baixa tensão, vamos entender o cenário do setor elétrico no Brasil. Regulação das concessionárias locais. Devemos ter conhecimento que a prestação de serviço do setor de energia elétrica no Brasil segue as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Mas, o que é a ANEEL? A ANEEL é o órgão que fiscaliza e cria as regras para que todo o sistema elétrico funcione corretamente, desde a geração, transmissão, distribuição, até a comercialização da energia elétrica. Ela recebe as reclamações de consumidores e agentes, mantendo o equilíbrio entre as partes, sendo responsável por mediar os conflitos de interesse entre os agentes do setor elétrico e os consumidores. Logo, a ANEEL é responsável por todo o sistema elétrico de potência. Você sabe o que é o sistema elétrico de potência? Veja a figura a seguir. O sistema elétrico de potência é composto por 3 etapas: geração, transmissão e distribuição. Geração é a unidade responsável pela produção de energia elétrica por meio de usinas como hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, entre outras. Tem seus níveis de tensão entre 2.200 volts e 22.000 volts. Transmissão é o sistema que faz a ligação da geradora de energia elétrica com a rede de distribuição. As linhas de transmissão são constituídas por grandes estruturas que podem ser vistas das estradas. Tem seus níveis de tensão estabelecidos pela ANEEL entre 220.000 volts e 765.000 volts. Distribuição é a rede elétrica que faz a ligação das linhas de transmissão aos consumidores em alta tensão, média tensão e baixa tensão. Elas são divididas em alta tensão, possui valores de tensão entre fases iguais ou superiores a 36.200 volts. MT, média tensão, possui valores de tensão entre fases superiores a 1000 volts e inferiores a 36.200 volts. BT, baixa tensão, possui valores de tensão entre fases iguais ou inferiores a 1000 volts. O sistema de distribuição de energia elétrica do Brasil é operado por diversas empresas distribuídas em todo o território nacional, conforme a figura seguinte, onde podemos identificar as empresas responsáveis pela distribuição de energia elétrica em cada região do país. Agora que já conhecemos as empresas responsáveis pela distribuição em cada região, vamos estudar sobre as redes de distribuição de energia elétrica, que é de responsabilidade da concessionária local. Rede de distribuição de energia. Rede de distribuição de energia é a rede responsável por fazer a ligação do sistema de transmissão ao consumidor final. É subdividida em duas, rede primária e rede secundária, podendo alimentar o consumidor de média tensão ou baixa tensão. Vamos conhecer as principais características de cada uma delas? Rede primária. A rede primária é a linha de distribuição de energia elétrica pertencente à concessionária local que opera em média tensão.
A rede primária de distribuição é responsável por ligar as linhas de transmissão aos consumidores primários e à rede secundária. A rede primária encontra-se na região mais alta do poste e tem seus condutores sempre de alumínio alinhados na horizontal. Trabalha com valores de tensão normalmente de 13.800 volts, 23.000 volts ou 34.500 volts, podendo variar de acordo com a concessionária local. Rede secundária. A rede secundária é a linha de distribuição de energia elétrica da concessionária local, que opera em baixa tensão, ou seja, depois do transformador abaixador, que alimenta os consumidores secundários. A rede secundária encontra-se abaixo da rede primária e costuma ter seus condutores alinhados na vertical. As tensões recomendadas pela ANEEL para as redes secundárias são representadas conforme tabela a seguir. Os níveis de tensão mais comuns são: para sistemas monofásicos, 110 volts, 127 volts e 220 volts. Para sistemas trifásicos, 220 volts e 380 volts. Na próxima tabela podemos identificar alguns valores de tensão utilizados pelas concessionárias responsáveis pela distribuição de cada estado. Podemos perceber a grande variedade dos níveis de tensão adotados pelas concessionárias de energia de cada região, portanto, é de extrema importância saber qual a concessionária de energia de sua região e quais os níveis de tensão fornecidos por ela. Padrão de entrada de energia. Para que a distribuidora de energia elétrica possa realizar a alimentação dos clientes é necessário preencher os requisitos de padrão de entrada de cada concessionária. Mas, o que é padrão de entrada de energia? Padrão de entrada é o conjunto de componentes e instalações necessárias para que a concessionária de sua região possa realizar a ligação da unidade consumidora. A montagem do padrão deve seguir as regras e especificações da concessionária local. O modelo de padrão de entrada depende do tipo de consumidor, primário ou secundário, devendo seguir as especificações das normas ABNT-NBR 5410 e NBR 14039 para a estipulação do melhor padrão de entrada, de modo que atenda às necessidades e às regras necessárias a serem seguidas para o seu projeto e montagem. Componentes do padrão de entrada para baixa tensão. O padrão de entrada para consumidores de baixa tensão é o conjunto de instalações composto pela caixa de medição, sistema de aterramento, condutores, eletrodutos e outros acessórios indispensáveis para que a concessionária de energia elétrica da sua cidade possa fazer a ligação na rede secundária. A caixa de medição é responsável por proteger o medidor de energia e o disjuntor de proteção, devendo ser mantida sempre vedada. Conhecido popularmente como relógio de luz, possui duas ramificações. Medidores monofásicos são utilizados para contabilizar a corrente ativa, ou seja, aquela que realiza trabalho, tal como acender lâmpadas, ligar geladeira, etc. Medidores polifásicos são utilizados para ferir a energia reativa. Esta ocorre quando existe um fluxo magnético nas bobinas de motores, transformadores ou outros equipamentos industriais. Estão presentes quase que na totalidade das residências e é através dessa contagem que se determina o valor pago mensalmente pelo consumo de energia elétrica. O disjuntor é um dispositivo de proteção contra sobrecargas elétricas e curtos-circuitos. Deve ser dimensionado o disjuntor de proteção geral que fica junto ao medidor. Sistema de aterramento. Sistema de segurança para proteger os equipamentos e os seres humanos contra correntes de sobrecarga, evitando que os equipamentos pifem ou que os seres humanos levem choques. Condutores. Elementos responsáveis por conduzir a energia elétrica até o seu destino. Devem seguir especificações conforme a demanda da instalação. Eletrodutos. Elementos responsáveis por proteger os condutores. Devem seguir as especificações segundo a norma e a demanda da instalação. Alimentação em baixa tensão. Após ser feito o cálculo de cargas e determinar a carga necessária para o consumidor, podemos, então, escolher o padrão correto. Para valores de carga instalada abaixo de 75 kW deve ser feita a alimentação em baixa tensão. Neste tipo de instalação devemos seguir, principalmente, as especificações da BNT-NBR 5410.
Consumidores que possuam a carga instalada acima de 75 kW devem realizar o pedido de ligação em média tensão. O padrão de entrada mais indicado para sua instalação vai depender do tipo de ligação, que pode ser monofásica, bifásica ou trifásica, e do local onde vai ser feita a ligação, podendo ser em poste, muro, parede ou pontalete. Os tipos de ligação dependem dos níveis de tensão da concessionária local, conforme a carga instalada, e da necessidade do consumidor. A concessionária que atua na Paraíba é a Energisa. Logo, para saber o tipo de ligação adequada temos que verificar as normas da concessionária. Nesse caso específico utilizaremos a tabela 17 da NDU 001 para identificarmos os tipos de ligações. Ligação monofásica. Ligação monofásica, tipo de rede instalado somente em clientes que possuam a carga instalada menor que 15,4 kW. A rede monofásica é alimentada a 2 fios sendo uma fase e um neutro, e tem tensão na maioria das localidades de 220 volts. Ligação bifásica. Ligação bifásica, tipo de rede instalado em clientes que possuam a carga instalada entre 15,4 kW e 26,3 kW ou em área rural. A rede bifásica é alimentada por 3 fios sendo 2 fase e um neutro, e permite trabalhar em níveis de tensão de 380 volts ou 220 volts. Ligação trifásica. Ligação trifásica, tipo de rede instalado em clientes que possuam a carga instalada entre 26,3 kW e 75 kW. A rede trifásica é alimentada por 4 fios sendo 3 fase e um neutro e permite trabalhar com níveis de tensão de 380 volts ou 220 volts. A ligação trifásica permite um maior equilíbrio da rede elétrica, podendo fazer o balanceamento de carga entre as fases. Agora que você já sabe as especificações de cada tipo de ligação, poderá dimensionar o padrão de entrada correto para cada consumidor. Dimensionando o seu padrão de entrada corretamente, você economizará tempo, dinheiro, além de evitar possíveis danos futuros aos eletrodomésticos e agilizar a sua ligação. Na próxima aula falaremos sobre as ferramentas e equipamentos utilizados numa instalação elétrica. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!